Empacou, desempaca comigo, eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica e bem-vindos e bem-vindas a mais um Desempaca, um resumo sobre alguma matéria que você precisa saber rapidamente, ou se você já estudou sobre o período e você precisa entender ou fazer só um resumo, esse é o lugar. Lembrando que os textos que a gente coloca aqui nessas tarjas, a gente coloca aqui na descrição, escrito aqui resumo, para facilitar para vocês nesse resumo. E também os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Então vamos lá fazer mais ou menos em média, um pouco mais, um pouco menos de 5 minutos sobre Império Bizantino. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, é isso. Foi um período ali, foi um império que durou de 395 a 1453. Ou seja, começou lá no período do Império Romano e foi durante a Idade Média. Foi antigamente chama Bizâncio porque era uma antiga colônia grega chamada de Bizâncio, então a gente pode chamar de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente também, e teve como sede Constantinopla, atual Istambul, a grande capital, certo? E foi fundada pelo imperador Constantino em 330 depois de Cristo, e ganhou aí o título de sede do Império Romano do Oriente em 395 depois de Cristo. A gente estava tendo em Roma aquele período de invasões bárbaras no Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma. E o Império Bizantino, então, continuou. O Romano do Ocidente caiu, Roma. O Bizantino, que é o Romano do Oriente, continuou pela Idade Média e foi até 1453. Ele era um eixo de ligação entre a Ásia e a Europa pelo Estreito de Bósforo ali. Então ele é muito importante para a história. E como que era a política que é importante aqui para a gente no Império Bizantino? Era centralizada nas mãos do rei, na verdade do imperador, que ganha o nome de Basileu. Basileu, inclusive, é o rei lá no mundo grego, tá? Que eles chamavam de grego, né? No grego. O mundo grego foi até ali, inclusive. Então é o Basileu. O mais importante, o mais lembrado, que vocês precisam guardar, é o Justiniano I, tá? O Justiniano foi o grande imperador aí, dá o grande nome ao Império Bizantino pra gente. Ele governou de 527 a 556 depois de Cristo e era baseado no césaropapismo. O que é o césaropapismo? A religião é centralizada com a política nas mãos desse imperador, desse Basileu. Então, religião e política estão centralizadas nas mãos de uma pessoa, aí é o césaropapismo, tá? Vem de César e de Papa, vem de religião e política. Ele é importante para a gente aqui porque ele criou o chamado Código Justiniano, ou Corpus Juris Civilis, que é um código de leis para o Império Bizantino, que inclusive tem influência na atualidade em relação à sua estrutura jurídica, não é igualzinho, tá? É baseado em 4 partes. Primeiro que recebe uma influência muito grande das leis romanas, lá do período da República, do tribuno da plebe, das leis das 12 tábuas, que era preciso ter um código escrito de leis para as pessoas entenderem melhor e ser bem organizado. E é baseado em 4 partes. Guarda aí, Códex é o conjunto de leis. Então a gente vai chamar de Códex, são as leis, tá? Um conjunto de leis. Digesto é a divisão dessas leis. Então você precisa ter leis de um ramo, leis de outro ramo, você precisa dividir essas leis. Institutas é a elaboração dessas leis de uma forma didática, para que todos e todas compreendam. E por fim, as novelas, que são a possibilidade de criar novas leis. Então as leis elas não podem ser estáticas. De acordo com o tempo, se precisar criar novas leis, serão criadas. Outro ponto importante para a gente entender o Império Bizantino é a religião. Existia uma diversidade religiosa porque mesmo o Império Bizantino era diverso em etnias, em povos. Tinha gregos, egípcios, tinha muita gente. A religião é predominantemente cristã. Só que existem aí umas ramificações dentro do cristianismo ao longo da história, dentro do Império Bizantino. Existia um movimento iconoclasta, que é o que não gostavam, recusavam imagens sacras, então eles quebravam imagens de santos, os iconoclastas, mas a gente tinha, a base aí grande aí seriam os monofisistas, que eram aqueles que acreditavam que Cristo, ele era formado apenas por um ser divino. Não existia um corpo de Cristo.
Em contrapartida, existiam os arianos, que acreditavam que Cristo não era um ser divino, e era apenas um ser de corpo. O que é a ideia, o que a Igreja Cristã, Católica, Apostólica, Romana defendia? A ideia da consubstancialidade, que Cristo era tanto de corpo quanto divino, quanto de alma, certo? Então, ela recusava os pontos que eram debatidos, que eram defendidos muitas vezes por muitos povos dentro do Império Bizantino. E ela perseguia, tratava como herege, falava, não é só corpo, não é só alma, é a consubstancialidade, são os dois, ela perseguia. Isso gerou, foi crescendo dentro do Império Bizantino e gerou em 1054 o chamado Grande Cisma do Oriente. Anota aí, gente, o que é? A criação da Igreja Bizantina. Tudo isso virou um acúmulo e criou a Igreja Bizantina, que é a Igreja Cristã Ortodoxa. Ela não é romana. Ela existe até hoje. Também você pode achar por Igreja Grega, tá? A Igreja Ortodoxa Grega, que é a Igreja da Europa Oriental, principalmente. Ainda na Rússia você tem muito, nos países eslavos você tem muito. E o que é essa igreja? Ela não segue, ela faz a crítica à infalibilidade papal, infalibilidade papal, critica a presença do Papa, e você tem naquele momento os líderes religiosos sendo também os líderes políticos. Depois isso vai mudar com o tempo, mas ela não segue a Igreja Católica Romana. O Império Bizantino durou muito, durou mais de séculos aí. E ele caiu com o fim da Idade Média também, com o processo das cruzadas, prejudicou muito o Império Bizantino. O Império Bizantino, Constantinopla, era a rota para Jerusalém. E ele dominava boa parte do mar Mediterrâneo. Em 1204 a gente teve a cruzada comercial veneziana, apoiada pela Igreja Católica, que tirou o poder de Constantinopla, tirou o poder do Império Bizantino das rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Então já tinha enfraquecido. E aí a gente vai ter em 1453 a invasão do Império Turco, que é o chamado, a gente vai conhecer também como Império Otomano, através de um sultão Maomé II, que invadiu o Império Bizantino e tomou a cidade de Constantinopla, atual Istambul. E aí se decretou o fim do Império Bizantino em 1453. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Eu sei que deu um pouco mais de 5 minutos, mas tá em um resumo. Grande beijo. Fui!